Bom, então aqui eu vou fazer uma breve descrição aqui do alto forno, tá? Aqui a gente tem o reator principal, que é onde eu vou focar, tá? Desse lado aqui a gente tem a coleta do gás de topo e o hidrociclone que vai, o ciclone de despoeiramento do gás de topo. Além disso, aqui na lateral a gente tem os calpers, tá? Que esses eu não vou falar, não vou explicar o que são, nem falar do design, mas eles estão aqui para pré-aquecer o ar que vai ser injetado nas ventaneiras, tá? E agora olhando mais para o forno ele tem algumas partes, tá? Essas partes são o seguinte: a goela, tá? É a boca do forno aqui, tá? A cuba é essa região aqui entre a boca e o ventre, tá? O ventre é essa parte que tem o maior diâmetro do forno, tá? Então essa parte aqui se chama ventre. É na parte inferior aqui a gente tem a rampa, tá? E o furo de escória também na parte inferior, e embaixo aqui a gente tem o cadinho, tá? A área chamada como cadinho. E aqui a gente tem as ventaneiras são elas têm várias ventaneiras em volta do forno, tá? O forno é cilíndrico, arredondado, né? De concessão arredondada, tá? O que mais que eu não falei aqui? Aí a bica de vazamento aqui vai vazar o metal para um carro torpedo, que é esse carro torpedo é onde fica o ferro gusa, né? E aí tem um pote de escória, que é onde vai ficar a escória, tá? Então basicamente o forno, a carga é feita pela parte superior do forno, tá? E ela percorre o caminho descendente até produzir aqui os nossos produtos principais, que são o ferro gusa e a escória, tá? E aí ascendente aqui em direção da parte inferior para a parte superior, a gente tem aqui as ventaneiras que vão soprar ar aquecido, tá? E esse ar vai queimar o coque, vai produzir CO, que vai acender, reduzindo o minério de ferro. Então é basicamente assim que funciona o processo realizado pelo forno, e a gente vai discutir isso mais densamente nas próximas. Então aqui só para descrever um pouco mais densamente aqui, né? A gente tem a goela, a seção onde é feito o carregamento do alto forno, tá? Essa parte superior aqui. Cuba e ventre, tá? A cuba é essa seção aqui, possui o maior diâmetro do alto forno, região revestida de tijolos refratários e com sistema de refrigeração. Então a cuba aqui ela tem até 17 metros nessa parte, na maior seção dela, e o ventre é o cilindro equivalente aqui à maior seção dela, tá? A rampa é esse cone invertido aqui, invertido em relação ao cadinho, tá? Geralmente revestido com tijolo de carbono, com sistema de refrigeração interno. Então todos os refratários aqui eles têm sistema de refrigeração, tá? E eu vou mostrar para vocês como funcionam esses sistemas e quais os tipos diferentes de sistemas, tá? E a gente tem as ventaneiras aqui, tá? Que sopram, que são peças de cobre pelas quais o ar pré-aquecido e combustíveis sólidos ou gasosos são introduzidos no alto forno. Então, como eu havia dito, o oxigênio é soprado pelas ventaneiras, tá? E ele tem a finalidade de queimar o coque para produzir CO. Junto do oxigênio eu posso soprar algum combustível também para maximizar, a gente vai ver ali mais para frente as razões principais, mas para maximizar a eficiência e consumir menos coque do forno, tá? Porque o coque do forno ele é muito mais caro do que uma moinha de coque ou então mesmo carvão vegetal, que é soprado pelas ventaneiras, tá? O cadinho ele armazena o gusa líquido, tá? A parte inferior do forno, onde fica o gusa líquido, e ele tem diâmetro de 14 metros e altura de 7 metros, de até 7 metros, tá? Então esse aqui é basicamente o alto forno. Como vocês podem ver, os graus, os tamanhos aqui, eles podem ser enormes, tá? De 7 metros aqui até 17 metros, e assim vai indo até o topo do forno. Eles são bem altos, por isso o nome alto forno, né? Tá? E aqui as ventaneiras, só para frisar, o forno é um cilindro e não tem só duas ventaneiras, tem entre 28 e 38 unidades. Então tem vários bicos injetores de oxigênio enriquecido enriquecido e aquecido junto com algum material que vai entrar em combustão, como finos de carvão ou coque, tá?
Bom, então aqui eu vou falar das zonas internas do forno, tá? Então eu vou falar brevemente aqui, depois a gente vai para uma coisa, uma parte de definição, tá? O forno, o carregamento do forno é feito em diferentes momentos. Tem dois momentos. No primeiro momento, o minério é carregado, tá? E depois, num segundo momento, o coque é carregado, tá? Então, o forno todo ele está em camadas, camada de minério, camada de coque, camada de minério, camada de coque. Por isso que a gente vê esse desenho aqui bandado, onde o minério é o mais claro aqui e o coque é o mais escuro. Então, o minério vai percorrer o caminho descendente, tá? Enquanto o gás de topo ele vai percorrer o caminho ascendente, tá? E o gás de topo aqui ele é provido na área das ventaneiras, tá? E ele vai ascendendo, conforme ele vai ascendendo, ele vai reduzindo, tá? Então ele aqui na área das ventaneiras eu sopro oxigênio, o oxigênio reage com carbono produzindo monóxido de carbono, o monóxido de carbono acende fazendo as reações de redução, tá? Aí eu tenho a primeira zona aqui, que é a zona coesiva, tá? A zona coesiva é onde começa a ocorrer a fusão parcial do meu minério, então eu começo a ter mais resistência ao fluxo de gases, porque essa zona aqui ela já está parcialmente líquida e a gente já aprendeu anteriormente que líquido não consegue conduzir bem os gases, né? Aqui na zona de coque ativo acontece a reação do carvão do coque, desculpa, com o carbono do coque com o ar, o oxigênio, tá? E aí produzindo CO, tá? Então é basicamente isso que acontece na zona do coque ativo, tá? Que é a zona, depois vocês vão ver ali que tem um outro nome, a zona do coque ativo e o homem morto, eles têm um nome que essa zona está toda líquida, o metal aqui, o minério já está todo líquido, a única coisa que está sólida é o coque, tá? E aí na zona do homem morto não ocorre reação do ar injetado pelas ventaneiras com o coque, tá? Então nessa zona aqui não há reação de ar e coque. Tá, então o que acontece nessa zona aqui? Basicamente o carbono está sustentando a carga desde que tu entrou aqui na zona do coque ativo, tá? A gente não tem mais essa zona em amarelo aqui, todas essas zonas em amarelo, a gente não tem mais, a única coisa que está sólida é o carbono. Então quem está aguentando a carga toda, e aí a gente vê a importância do coque, quem está aguentando a carga do forno toda é o coque, tá? Então aqui na zona do homem morto, o que acontece basicamente é a dissolução do carbono presente no coque, no ferro e algumas outras reações entre líquidos, entre a escória e o metal, tá? Aí no cadinho, a região mais inferior aqui, desculpa, eu não mencionei a zona de combustão, tá? Essa zona de combustão é uma zona imediatamente depois das ventaneiras, que é um vazio ali, onde basicamente esse vazio é feito pela pressão do sopro das ventaneiras. Então essa é a zona de combustão, onde está ocorrendo a combustão do carvão, a primeira, né, a entrada, o ingresso do ar enriquecido em oxigênio, tá? E aí depois a gente tem um cadinho onde a gente tem os materiais já líquidos, já prontos para ser vazados, né? E o furo de corrida, que é onde ocorre o vazamento da liga, onde eu tenho a produção do ferro gusa, tá? Eu vou agora depois pegar ali o que eu não cobri aqui, a gente vai cobrir nas próximas slides mais teóricos, tá? Então, lá em cima, acabei não mencionando, mas tem uma zona onde o minério e o coque eles mantêm a configuração em camadas, tá? Uma zona, na teoria, bem comportada, tá? Tais como foram carregados, ou seja, camadas alternadas de coque e de minério, como já havia dito anteriormente, né? Nessa região existem apenas duas fases, que são os gases que estão subindo e o sólido, portanto a redução dos óxidos de ferro ocorre apenas no estado sólido. Então se eu tiver alguma redução, é uma redução no estado sólido. Além disso, nessa redução, nessa zona aqui, ocorre o pré-aquecimento da carga, tá? Então a temperatura, conforme eu vou descendo, a temperatura vai subindo. Então é nessa zona aí que ocorre a evaporação da água, as primeiras etapas da redução também são feitas nessa zona, então essa zona basicamente tudo que acontece entre sólidos e gás, então a gente tem ali a presença de umidade, por exemplo, ela é evaporada e acaba saindo pelo gás de topo, tá?
A zona coesiva, essa eu já tinha falado, é constituída de camadas de coque e camadas coesivas alternadas. As camadas coesivas são formadas de massa semifundida de partículas de minério de ferro, praticamente impermeáveis ao fluxo gasoso, que passa preferencialmente através das camadas de coque. Então é aquilo que eu disse, né? Ali na zona coesiva começa a fusão do minério e isso impede bastante a passagem dos gases, tá? Que eles acabam se difundindo basicamente onde eles conseguem, que é pelo coque, tá? E aí depois tem a zona de gotejamento, aquela que eu não me recordava o nome ali, mas agora eu recordei que é uma zona onde está tudo líquido, tá? Então essa região, a única coisa que está sólida ali é o coque, como eu tinha dito, ele que sustenta a carga a partir dessa zona, tá? Nos interstícios, nos espaços entre as partículas de coque, o gusa e a escória ficam gotejando, por isso que o nome de zona de gotejamento, e essa zona é dividida em duas subzonas que eu acabei falando ali, que é a região do coque ativo e o homem morto, tá? Durante a descida das gotas de gusa no cadinho acontecem importantes reações que incorporam os elementos de liga ao gusa, tá? Então outras reações de redução ali, por exemplo, manganês, ela ocorre durante essa descida aí para incorporar os elementos de liga do gusa, como já havia dito aqui, tá? Aí outra zona que eu havia falado, né, a zona é a zona de combustão, que é uma região parcialmente vazia em frente às vetaneiras, aquele vazio criado devido ao sopro de oxigênio, né? E aí, de novo, aqui devido à elevada energia cinética do sopro de ar quente, tá? À medida que as partículas de coque circulam, vão sendo queimadas e gerando gás redutor e energia. Então, conforme eu vou queimando o coque ali, uma coisa que eu não mencionei, a queima do coque ela gera também calor, ela não gera só o CO, que é o gás redutor, mas ela gera também calor. Tá? E esse calor que vai propiciar o aquecimento da carga até lá em cima, porque esse gás aí, conforme ele vai subindo, ele vai perdendo esse calor e ele perde o calor para a carga, e a carga fica aquecida, por isso que ocorre pré-aquecimento, porque lá embaixo do forno eu provi o forno de calor, né? Aí tem o cadinho que é preenchido com coque granulado, como eu havia dito, é o último, é o único material que ainda está sólido lá embaixo e ele acaba sustentando toda a carga, tá? Por cujos interstícios se depositam o gusa e a escória. Então, o gusa e a escória ficam entre o carbono ali do coque, tá? E se separam em duas camadas por diferentes densidades. Então, o ferro, o gusa, ele é muito mais denso, ele acaba ficando na parte inferior e o gusa e a escória acaba ficando na parte superior, tá? No cadinho ainda ocorrem importantes reações entre as fases metálicas e escorificado, tal como a dessulfuração do gusa. Então, tá, o enxofre é removido do gusa, ele é removido principalmente no cadinho. Tá? Então, é basicamente isso sobre as zonas. Agora eu vou falar um pouquinho mais daquela zona líquida ali mais densamente. Tá?